presidente Humberto Costa, senador Sérgio Moro, senador Cleitinho, demais senadores que não estão aqui no plenário, mas nos acompanham, brasileiras, brasileiros. Hoje uma sessão diferente. Nós vamos ter daqui a pouco a votação do afrouxamento da lei da ficha limpa, com o plenário praticamente vazio. É bom que a sociedade saiba disso. Assim como a PEC 66, que rompe aí o teto de gastos, dá um péssimo exemplo para quem paga os impostos corretamente, quem cumpre os acordos. Talvez seja por isso que esteja a votação remota nessa semana, ou talvez seja por um assunto que o meu colega trouxe há pouco tempo aqui, que é o julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, para tirar exatamente a repercussão, com todo respeito a quem pensa diferente. Eu digo isso como um senador independente do Partido Novo. A gente não pode chamar isso de julgamento. Vamos combinar. O que está acontecendo hoje, do outro lado da praça aqui, é exatamente a execução. Porque essa sentença já está pronta há muito tempo, todo mundo já sabe. Pelos discursos políticos, aliás, muito próximos do que falou o meu colega agora há pouco, parece o discurso de hoje de manhã do ministro Alexandre de Moraes, falando exatamente que não existe pacificação com impunidade. Parece um discurso bem alinhado numa narrativa. O fato é que o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, os sinais estão aí para todo mundo ver. Não por acaso, aquele que disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Aquele que disse, perdeu o Mané. E ontem, para completar, ele fala que o Brasil vai virar a página, vai varrer o extremismo. Ou seja, a sentença já está pronta. Não teve devido processo legal desde o início. Isso é uma farsa. E o tempo vai mostrar que as pessoas que estão sofrendo injustiças, não apenas esses que estão sendo julgados hoje, mas milhares de irmãs e irmãos brasileiros nossos, só que tem uma postura de posicionamento político diferente do regime Lula e STF. São críticos. E enquanto esse julgamento está acontecendo, olha como é que Deus age. Aqui, dentro do Senado Federal, da Casa Covarde, que deveria ter se levantado lá atrás para conter abusos de ministro do Supremo, que rasgam a nossa Constituição, como estão rasgando nessa execução sumária que está acontecendo. Mas aqui, hoje, nesse dia 2 de setembro, nós estamos tendo ali um depoimento para lá de emblemático. O ex-secretário que trabalhava com Alexandre de Moraes no TSE, Eduardo Tagliaferro, está revelando coisas escabrosas que comprovam a perseguição implacável política que essas pessoas estão sofrendo. E não é à toa que estão sendo caçadas, que estão sendo presas. Ele revela, inclusive, e eu peço ao brasileiro, à brasileira, que não teve a oportunidade ainda de assistir, vai ficar nos anais da casa, depois você procura. Está lá na Comissão de Segurança Pública, senador astronauta Marcos Pontes, que acabou de entrar aqui, fez perguntas também nesse sentido, eu já fiz as minhas. O senhor Eduardo Tagliaferro, que a mídia brasileira evita como o diabo foge da cruz, porque está alinhada
a grande mídia, com esse regime ditatorial de Lula e STF. Mas ele está revelando lá fraudes, inclusive processuais, flagrantes, de buscas e apreensões na Casa de Brasileiros, onde teve que fazer data retroativa para justificar o ato ilegal, e ele está apresentando as provas. Por si só, o que a gente ouviu durante a manhã e continua, eu vou sair daqui e vou voltar para a Comissão de Segurança Pública, já anularia todo essa farsa, essa encenação, esse teatro de horrores que está acontecendo no Brasil. E eu fico imaginando, senador Cleitinho, um homem justo, assistindo isso. Não precisa esse homem justo ser de direita, de esquerda, de centro, contra governo, a favor de governo. Um homem justo. Hoje em dia, eu acho que pela transição planetária que nós vivemos, pela regeneração que a humanidade está vivenciando, que está de cabeça para baixo, o mundo todo em guerra, em tudo, ódio. Eu fico imaginando exatamente o exemplo que nós podemos dar. Nós tivemos, e aí eu defendo a anistia com a independência que eu tenho de mandato, não sou de partido de presidente nem de ex-presidente da República. Estou alinhado com algumas pautas de vários partidos aqui, inclusive da esquerda, tem pautas que eu considero justas. Apesar de me reconhecer conservador, um viés liberal, mas tem pautas que a gente se alinha, pautas com base na ciência, com base na técnica, na humanidade, com diversos partidos aqui, por isso que eu acho importante a gente tentar preservar o restinho de democracia que a gente tem, porque hoje, você falar da tribuna, tem parlamentar que está sendo aí investigado, indiciado no Brasil, como Marcel Van Hatten, do meu partido. Mas eu fico imaginando exatamente por que a gente passa por essa onda. O que está acontecendo se a gente teve no passado recente pessoas que sequestraram um avião, minha gente? Pessoas que assaltaram bancos por ideologia política, por projeto político. Pessoas que simplesmente sequestraram embaixadores com armas, explodiram aeroportos pelo Brasil, esqueceram que essas pessoas tiveram anistia em nome da pacificação, da reconciliação, enquanto essas pessoas do dia 8 de janeiro, que vieram para dentro dos prédios públicos com milhares de relatos coincidindo, dizendo que vieram se proteger porque a polícia pediu para entrar para se proteger das bombas. Pessoas que estavam com um batom sendo condenadas a 15, 16, 17 anos, velhinhas, senhoras, mães de filhos pequenos. Cadê a humanidade, meu povo? Enquanto os ladrões estão soltos, corruptos, condenados a 400 anos, dinheiro roubado do mensalão, do petrolão, sendo tudo anulado. Essas pessoas reconheceram, disseram, são réus confessos, estavam devolvendo dinheiro. Que país é esse, como diz a música de Renato Russo, do Legião Urbana? A gente esquece e faz de forma seletiva para perseguir, não justifica isso. Sinceramente, eu acho que a gente precisa dar passos como irmãos, como irmãs. É justo cada um ter os seus posicionamentos, sem violência, claro. Quem usou de violência, é aí que eu digo, o processo não teve prova. As imagens foram negadas. Não teve individualização das condutas dessas pessoas, nem sequer a dupla jurisdição
Eles tiveram, que é o do ordenamento jurídico, rasgaram a Constituição. E para encerrar, senhor presidente, no minuto que me falta mesmo, o que precisa acontecer mais? Famílias devastadas. Precisamos ter humanidade, precisamos ter bom senso. A anistia é para ontem, para que o Brasil possa caminhar em paz. E o governo atual, por mais que tenha críticas, trabalhar em paz, sem um espírito de vingança, de revanche. Os governos, porventura, de qualquer partido que possa levar, também no futuro do Brasil. É isso que a gente quer, porque esse país está destinado ao topo do mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas nós precisamos união interna, nos resolvermos internamente com sabedoria, com discernimento e com verdade. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe a nossa nação. Obrigado, senador Eduardo Girão. Com a palavra, o senador astronauta Marcos Pontes, pelo tempo de 10 minutos. Vai lá, pegou o seu celular?